1954. Um balcão de farmácia. Atrás dele, uma mulher de jaleco branco que sabia o nome da sua mãe e qual tom de vermelho ela usava. O ar cheirava a pó, creme facial e cânfora. Cada pote tinha um propósito e cada bisnaga durava meses. Nenhuma dessas marcas existe em qualquer formato que ela reconheceria. Entre 1955 e 1975, o número de empresas independentes de cosméticos americanos caiu pela metade. Essas marcas não foram superadas. Fórmulas foram descontinuadas. Fábricas foram fechadas. E químicos foram demitidos. O que restou foi um nome em um balanço financeiro, mantido vivo o tempo suficiente para extrair a última gota de lealdade das mulheres que confiavam nele. Estas são 15 delas. Top 15. Pond's Cold Cream. Um pote, um passo todas as noites. A empresa remonta a 1849. Um farmacêutico chamado Tyrone T. Pond extraiu um chá curativo da Amamelis. Ele o chamou de Golden Treasure, Tesouro Dourado. O produto original era comercializado como uma cura para cortes e inflamações. No início dos anos 1900, o creme facial, Cold Cream, havia dominado. Ele vinha em um pote de porcelana branca com tampa de metal. Custava 35 centavos em 1952. Uma mulher o aplicava no rosto em pequenos círculos ascendentes, da linha da mandíbula até as têmporas. Um disco de algodão saía cinza com a poeira do dia. Antes do surgimento de rotinas elaboradas de cuidados com a pele, o Pond's era limpador, máscara e hidratante. Tudo em um só. O Pond's tecnicamente ainda é vendido, mas o pote branco com tampa de metal desapareceu. O que o substituiu é um nome de marca estendido por 17 produtos que teriam confundido a mulher que precisava apenas de um. Top 14. Noxzema. Havia outro pote naquela prateleira do banheiro. Este revidava. Um pote azul medicinal que ardia ao contato e deixava o rosto com a sensação de ter sido esfregado pelo ar do inverno. 29 centavos em 1953. O eucalipto e a cânfora atingiam você no momento em que a tampa era retirada. O nome veio da alegação de que ele eliminava o eczema. Nox Eczema. Começou como um remédio para queimaduras de sol, vendido em uma farmácia de Baltimore em 1914. Um farmacêutico chamado George Bunting o misturava à mão e o vendia para clientes que voltavam com os ombros cheios de bolhas todo o verão. Noxzema não prometia beleza. Prometia pele limpa, sem fantasia, sem aspiração, apenas o ardor da cânfora e um rosto que se sentia pronto para o dia seguinte. Não cheirava a flores. Cheirava a alguém lhe dizendo a verdade. Top 13. Pó Coty Airspun. O pó facial solto Coty Airspun foi o toque final na rotina de beleza americana por meio século. Ele vinha em uma embalagem redonda de papelão, com uma tampa com estampa de redemoinho. Uma esponja de veludo ficava aninhada dentro. Você pressionava a esponja, batia para tirar o excesso e aplicava do topo do nariz para fora. Custava 39 centavos em 1951. O perfume era inconfundível, doce, floral e levemente almiscarado. Mulheres que o usavam poderiam identificá-lo de olhos vendados 50 anos depois. François Coty fundou a empresa em Paris em 1904. Ele foi um dos primeiros a entender que a fragrância poderia vender um produto que não tinha nada a ver com perfume. O pó funcionava, mas o perfume era o que fazia as mulheres voltarem. A esponja contra o nariz, o clique silencioso do estojo, a mulher no espelho que agora estava pronta. O perfume permanecia no balcão do banheiro por horas depois que ela saía. Seus filhos podiam sentir o cheiro dela a manhã toda. Top 12. Sabonete facial Woodbury's. A Woodbury's veiculou o primeiro anúncio na história americana a usar apelo sexual para vender um produto. O slogan tinha 4 palavras, no original em inglês. Uma pele que você ama tocar.
A mão de um homem alcançando a bochecha de uma mulher. O anúncio escandalizou as revistas. Ele também triplicou as vendas em um ano. Era um sabonete em barra em uma embalagem de papel, 15 centavos. Na década de 1950, o Woodbury's estava em todas as lojas Woolworths da América. O sabonete das mulheres trabalhadoras, não das socialites. A Woodbury's entendia que a pele que uma mulher cuida não é apenas para o espelho, é para as pessoas que ela ama. Uma barra de sabonete disse isso em 1911. A indústria precisou de 100 anos e $1 bilhão para dizer isso de forma pior. Top 11. Cutex. Cutex foi a primeira marca comercial de esmaltes nos Estados Unidos. Um pequeno frasco de vidro, uma tampa de metal, um pincel minúsculo dentro. Custava 15 centavos em 1952. O cheiro de acetona do removedor Cutex era o cheiro de uma mulher se arrumando em uma noite de sábado. Bolas de algodão manchadas de vermelho na lixeira. A Cutex introduziu o esmalte líquido em 1917. Rosy Future, futuro rosado. Really Red, realmente vermelho. Os nomes, por si só, contavam uma história da época. Uma mulher lixando as unhas e pintando-as de vermelho Cutex, na mesa da cozinha, em uma noite de sexta-feira. As crianças dormindo, o rádio baixo. 10 minutos de algo que era inteiramente para ela mesma. A marca praticamente desapareceu agora. O cheiro do removedor, não. Algo que vale a pena notar sobre essas 5 primeiras marcas. Nenhuma pedia a uma mulher para se tornar outra pessoa. Os produtos eram de manutenção, não de transformação. Em algum momento entre 1960 e hoje, toda a indústria mudou de cuidar do que você tem para consertar o que há de errado com você. Essa mudança não foi um acidente, foi uma decisão de negócios. Top 10. Dorothy Gray. Dorothy Gray era a linha de cuidados com a pele de prestígio para a qual as mulheres passavam quando podiam pagar. Seus produtos vinham em potes de vidro altos com tampas prateadas. Você não pegava Dorothy Gray de uma prateleira. Uma mulher atrás do balcão, de jaleco branco, entregava a você. Um pote do creme facial de salão custava $1,50 em 1954. 4 vezes o preço do Pond's. A Dorothy Gray também ofereceu um dos primeiros cremes hormonais contendo estrogênio comercializados para mulheres com mais de 40 anos. A FDA ainda não havia intervindo. O creme prometia firmeza e juventude, e as mulheres acreditavam, porque a mulher atrás do balcão também acreditava. Dorothy Gray era uma indulgência silenciosa, uma decisão privada de que seu rosto valia $1,50. A marca desapareceu tão completamente que até mesmo seu nome não significa nada hoje. O balcão da loja de departamentos onde ela o comprava também se foi. Top 9. Permanente caseiro Tony. O kit Tony Home Permanente permitia que uma mulher fizesse em si mesma, ou em suas filhas, um permanente na mesa da cozinha. Vinha em uma caixa de papelão com o rosto sorridente de uma mulher. Dentro havia solução onduladora, um neutralizador, minúsculos bobs de plástico rosa, papéis de ponta e um cronômetro. $2. Em 1952, um permanente de salão custava $5. A campanha publicitária durou todos os anos 50. Qual gêmea tem o Tony? Gêmeas idênticas. Uma com um permanente de salão e a outra com um Tony. O cheiro químico ardido da solução onduladora. A amônia forte escorrendo pela nuca. Quando os bobs saíam, os cachos estavam lá. Apertados, elásticos, durando semanas. Uma mulher não precisava de um salão. Não precisava de hora marcada. Não precisava pedir. Ela precisava de uma caixa, uma cadeira de cozinha e uma tarde. Os cachos duravam semanas. A lembrança de sentar naquela cadeira de cozinha dura a vida toda. Top 8. Tangy. Tangy recebeu o nome da cor tangerina do primeiro produto da empresa. Foi criado pelo farmacêutico George Luft no início da década de 1920.
Parecia laranja na bisnaga, mas mudava para um rosa suave no momento em que tocava os lábios. Vinha em um tubo preto com uma faixa dourada. Custava 89 centavos. Para milhões de meninas crescendo nos anos 50, o Tangi era a porta de entrada. Sua promessa de se ajustar à cor natural dos lábios de uma garota significava que as meninas podiam justificá-lo para seus pais. Tornou-se o batom mais vendido nos Estados Unidos entre as duas guerras mundiais. Tangi era a negociação entre uma garota e seu pai. Era o batom que ela tinha permissão para usar porque quase não aparecia. Nos anos 60, uma onda de novas marcas transformou o Tangi em uma relíquia. Toda mulher com mais de 60 anos se lembra do primeiro tubo de batom que teve permissão para usar. Para milhões, o tubo parecia laranja e a cor se transformava em rosa nos lábios. Top 7. Richard Hudnut do Barry. Em 1959, Hudnut lançou o Lip Quick, um batom roll-on que capturou 25% do mercado americano de batons quase da noite para o dia. Mas a verdadeira genialidade foi o Dubarry Success Course, um programa de instrução de beleza por correspondência que ensinava às mulheres passo a passo como aplicar base, pó, batom e blush. Vinha com amostras de produtos e um guia impresso, e as mulheres o tratavam como um curso por correspondência para o rosto. O próprio Richard Hudnut era um farmacêutico que começou a vender perfumes em sua farmácia em Manhattan em 1880. Para uma mulher que cresceu sem uma mãe que usasse maquiagem ou que se casou jovem e nunca teve tempo, Dubarry era o professor que chegava pelo correio. A marca foi engolida pela Warner Lambert e apagada. As mulheres que concluíram o curso de sucesso não ganharam nada além de conhecimento. Foi o suficiente. Top 6. Lady Esther. A Lady Esther foi fundada em Chicago em 1913. Sima Cohen Buziel liderou o grupo de irmãos que a construiu. Ela caminhava incansavelmente vendendo creme facial caseiro de porta em porta. O produto famoso era o creme de 4 propósitos: limpador, amaciante de pele, adstringente e base para pó. Um pote, 4 usos, menos de $1. Em 1941, a Lady Esther foi eleita o melhor pó facial da América. A empresa patrocinou uma série de rádio ao vivo na CBS com o próprio Orson Welles. Em 1953, a família vendeu a empresa por $3.275.000. Hoje, a Lady Esther continua sendo uma das favoritas entre os colecionadores de maquiagem vintage. Quase ninguém mais se lembra. Sima Cohen morreu em 1990, aos 99 anos, em uma suíte no Drake Hotel de Chicago. A marca que ela construiu já estava morta. Top 5. Marilyn Norman. A Marilyn Norman operava sob um princípio que seria considerado radical hoje: experimente antes de comprar. Os estúdios Marilyn Norman eram pequenos salões, muitas vezes em centros comerciais ou vitrines no centro da cidade, administrados por mulheres independentes que possuíam a franquia. Você entrava, sentava-se e uma mulher aplicava os produtos no seu rosto gratuitamente e sem compromisso. Marilyn Nethercutt Norman fundou a empresa em Los Angeles em 1931, misturando cremes para a pele em sua cozinha. Em pequenas cidades por toda a América, o estúdio Marilyn Norman era frequentemente o único balcão de beleza que uma mulher tinha. Era administrado por uma vizinha que conhecia seu rosto. Alguém que não lhe venderia algo de que você não precisasse. Ainda restam alguns estúdios, e a maioria é administrada por mulheres na faixa dos 70 anos. Quando eles fecharem, nada os substituirá. Top 4. Max Factor Pancake. A base Max Factor Pancake foi lançada em 1935. Um estojo redondo, um bloco seco de base compacta. Você umedecia uma esponja do mar, passava-a pela superfície e pressionava-a na pele. Uma passada. Impecável. O próprio Max Factor nasceu na Polônia em 1877 e imigrou em 1904.
Ele havia servido como maquiador da corte real russa antes de fugir para a América. Em Hollywood, ele se tornou o homem que os estúdios chamavam quando a câmera revelava o que o palco nunca havia revelado. As mulheres estavam roubando o pancake dos sets de filmagem antes mesmo de ele chegar ao mercado. Então veio o sistema de harmonia de cores: morena, ruiva, loira. A empresa dizia exatamente quais tons eram os seus. Max Factor deu às mulheres comuns o que Hollywood tinha: um sistema, não adivinhação. A indústria global de cosméticos está avaliada hoje em mais de 600 bilhões de dólares. Nunca foi tão difícil saber o que comprar. Um estojo, uma esponja, 2 minutos. Ela parecia uma estrela de cinema e sabia exatamente o porquê. Top 3. Helena Rubinstein. Nascida Kasia Rubinstein em Cracóvia, Polônia, em 1872, ela chegou à Austrália com 12 potes do creme facial de sua mãe. Ela os vendeu e começou um império. Na década de 1950, os salões Helena Rubinstein operavam nas principais cidades do mundo. Um pote do creme Skin Dew custava $4 em 1955, quase 12 vezes o custo do Pond's. Embalagem dourada e preta, vidro pesado. Ela declarou famosamente que não existem mulheres feias, apenas preguiçosas. Ela não quis dizer isso como crueldade. Ela quis dizer isso como poder. Sua rivalidade com Elizabeth Arden durou décadas. Elas nunca se conheceram. Elas nunca se falaram. Elas construíram dois dos maiores impérios de beleza da história a poucos quarteirões de distância uma da outra, na Quinta Avenida. Helena Rubinstein morreu em 1965, com uma fortuna pessoal estimada em mais de 100 milhões de dólares, a mulher mais rica do mundo a construir a própria fortuna. Ela havia feito isso com creme facial. Hoje, a L'Oréal é dona da marca. Na América, o país onde ela construiu seu império, seu nome não significa nada. Top 2. Rímel em bloco. Maybelline. Antes de a Maybelline se tornar uma gigante de farmácia de propriedade da L'Oréal, ela começou como um único produto. Thomas Lyle Williams observou sua irmã Mabel misturando pó de carvão e vaselina e aplicando nos cílios. Ele deu o nome à empresa, combinando Mabel e Vaseline. O ano era 1915. O rímel em bloco, Cake Máscara, vinha em um pequeno estojo vermelho do tamanho de um relógio de bolso. Você molhava o pincel minúsculo, esfregava-o no bloco seco e construía os cílios camada por camada. 25 centavos em 1953. O bloco durava 6 meses. O rímel em tubo moderno dura 3 meses e custa $12. O bloco durava meio ano e custava uma moeda de 25 centavos. Progresso é uma palavra que pode significar qualquer coisa que a pessoa que o vende queira que signifique. Top 1. Hazel Bishop. O problema era o batom que manchava colarinhos, xícaras de café, tudo. Hazel Bishop nasceu em Hoboken, Nova Jersey, em 17 de agosto de 1906. Ela se formou em Química no Barnard College. Trabalhou em laboratórios de dermatologia. Trabalhou com combustível de aviação durante a guerra. E em sua cozinha, após o expediente, ela misturava corantes com óleos e cera derretida, tentando fazer um batom que fixasse. Ela testou mais de 300 formulações. A maioria rachava, a maioria escorria, a maioria ressecava os lábios até descamarem. Ela continuou. Em 1948, ela e um parceiro chamado Alfred Berg fundaram a Hazel Bishop Incorporated. O produto era o batom No Smear, não borra. 6 tons: Real Red, Medium Red, Secret Red. $1,10. O slogan tinha 5 palavras que toda mulher ouvia na televisão. Fica em você, não nele. As vendas saltaram de $49 mil em 1950 para mais de 10 milhões em 1953.
Em 1951, ela apareceu sozinha na capa da Business Week, a primeira mulher a fazer isso. Então, eles tiraram isso dela. O publicitário que ela havia trazido possuía 92% das ações. Ele a forçou a sair em 1954. Ela foi proibida de usar seu próprio nome. A marca deixou de existir na década de 1980. Hazel Bishop passou a dar aulas. Ela foi nomeada para a cadeira da Revlon em marketing de cosméticos em 1980, a mesma empresa que havia travado guerra contra sua marca. Ela morreu em 5 de dezembro de 1998 em Rye, Nova York, aos 92 anos. Ela inventou o batom que não saía. Eles tomaram a empresa que levava seu nome, e pelo resto de sua vida, em um quarto pequeno, Hazel Bishop ainda misturava seu próprio tom à mão, um vermelho com fundo azul, para si mesma, porque ela era a única que conseguia acertar exatamente. 15 marcas, a maioria delas desaparecida. Não porque falharam, mas porque eram simples demais, baratas demais, honestas demais para sobreviver a uma indústria que aprendeu a lucrar com a confusão. E em algum lugar, em uma gaveta de uma casa que não mudou muito, há um tubo dourado com o nome de uma mulher de quem ninguém se lembra. O batom lá dentro tem 60 anos. A cor ainda está perfeita. Se essas histórias de elegância esquecida e da honestidade perdida do balcão de beleza mudaram a forma como você vê sua rotina matinal, por favor, inscreva-se e curta este canal. Estamos descobrindo a história que eles tentaram arquivar e a qualidade que tentaram substituir. Junte-se a nós enquanto preservamos o passado para entender o futuro. O próximo cofre da história se abrirá muito em breve.